Demorou, mas esse vídeo saiu, a lista dos melhores filmes de 2021. No caso eu vou listar os 10 melhores e agora já está passando as menções honrosas dos melhores filmes desse ano. Estou utilizando o critério da data de lançamento no Brasil, que se a gente for considerar a data de lançamento no exterior, por exemplo, no meu 10º lugar, ele foi lançado em 2019 fora do país, mas chegou ao Brasil em 2021 apenas através de um festival. Então, considerando isso, ficaria mais fácil, porque até como colocaria um filme que eu assisti em 2021 no Brasil para a lista de 2019 que já foi feita, sabe? Então, considerei essa data porque a gente também mora nesse país, demorei para assistir alguns filmes, peguei alguns que estavam atrasados, por isso que a lista demorou também. Usei um critério muito básico, lista de top 10 é muito subjetiva, então provavelmente todos esses 10 filmes, por uma questão de impacto mesmo, ele casou em mim, então pode ter sido um impacto único na minha pessoa, provavelmente nem todos os filmes vocês vão conhecer por causa disso, porque é mais questão de impacto após assistir o filme, até porque o cinema tem essa característica, né, de entregar algo que vai te fazer mudar o pensamento após o filme, porque senão não seria arte no final de tudo. Então vou começar a minha lista do top 10 com um curta já para surpreender vocês. סליחה? זה אופניים שלו. זה אופניים שלך? כן, זה אופניים שלי. איפה העסקת אותם? קנית אותם, זה אופניים שלי. תקשיב, זה אופניים שלי, אתה גנבת לי אותם. Em 10º lugar, The White Eye. Quando a gente coloca assim na lista top 10 e tem um curta já de cara, eu acho que é muito impactante porque muitas vezes a gente esquece dos curtas e dos documentários. Minha primeira menção honrosa, como vocês viram na lista, foi Demolei Agent, que é um documentário. E curtas são totalmente esquecidos, eles continuam sendo filmes como os longas. E esse filme de 20 minutos de israelense é um dos filmes de curtas assim dos últimos 5 anos. Foi o que mais me surpreendeu. São 20 minutos totalmente de plano sequência. Para quem não sabe, plano sequência é um plano sem nenhum corte. Então você vê já que a direção tem um poder não só de saber dirigir essas cenas, mas também de dirigir o elenco, que ensaiar bastante para chegar nesse resultado que The White Eye conseguiu chegar em todos os festivais, ser indicado ao Oscar, o que também já é surpreendente para um filme de Israel, que é um cinema que poucas pessoas no mundo conhecem, e The White Eye trata de temas importantes como imigração e essa questão das acusações que o personagem principal vai fazer ao encontrar essa bicicleta dele, que segundo ele seria roubada, e quais as consequências de uma acusação sem nenhuma prova contra uma pessoa que ele não sabe realmente se foi a autora desse furto. Então é impactante, você fica tenso a todo momento, e essa coisa da câmera que nem sempre no plano sequência vai estar em movimento, às vezes ela fica parada e a gente fica na tensão para ver o que vai entrar no plano da câmera, também é muito impactante assim. E o final pega a gente de um jeito que a gente fica sentado na cadeira esperando os créditos passarem, porque realmente você não consegue levantar da cadeira depois que assiste esse curta de forma imediata. O The White Eye é um dos curtas mais surpreendentes realmente que eu já assisti. مرام بدم شو قاعد مفرش يعني شو تيجي بسرش سوي لهم كليك توكو لك عقب كرويتها. Em 9º lugar, Irmandade. Esse longa da Macedônia é realmente um dos filmes que trata de um dos temas que realmente a gente tem que falar bastante, que é a questão do bullying, mas também ele trata outras situações ao redor dessa temática. E uma coisa importante de todo esse impacto que a direção faz durante todos os acontecimentos é que, diferente de um filme que eu vou falar mais à frente, que também trata desse tema, não existe a questão do impacto físico sobre os personagens, é mais uma questão psicológica e como todos esses fatores agem sobre os personagens, principalmente sobre Maya, que é a protagonista do filme. E a gente, quando tem realmente essa questão do embate físico entre personagens, são em 2 momentos, e são os 2 momentos mais impactantes. Um momento é no clímax e outro é no final do filme, na sequência final
do filme. Então ele realmente só vai utilizar esse fator quando realmente ele quer impactar a gente de uma forma, né? Porque geralmente essa questão do bullying é muito relacionada, geralmente, sobre a questão do físico. Então ele vai retirar tudo isso e vai levar o espectador a outros momentos e vai tentar fazer a gente entrar no psicológico da Maya sobre tudo que está acontecendo no início do filme, essa questão dela relacionada com a amiga dela. E essa sinergia entre as atrizes que é muito boa, não só entre as protagonistas, mas entre os outros personagens também. E a fotografia e a trilha sonora tentam entregar também essa tensão, principalmente nas cenas em que a Maya fica observando os outros espectadores. É uma questão de que ele utiliza bastante o silêncio para fazer com que a gente fique tenso. E eu assisti esse filme na Mostra de São Paulo e realmente me surpreendeu. A Macedônia realmente soube escolher bem o filme que iria representar o Oscar, não foi nem pré-indicado, mas realmente foi um dos filmes que mais me surpreendeu no ano, ver como a direção tentou tratar o tema de uma forma diferente do que a maioria dos filmes tratam. Aliás, vocês vão ver que a forma diferente que um filme que vai estar à frente na lista é totalmente diferente e é tão impactante quanto esse outro filme que vai estar bem mais à frente, lá em cima, no topo da lista. Tell me about your son. What would you like to know? Everything. I want to know everything. Why? Why do I want to know about your son? Because he killed mine. Em oitavo lugar, Mass. Finalmente vocês estão vendo agora, é um filme dos Estados Unidos nessa lista e é um filme que tem uma influência muito grande do teatro, né? A gente tem 4 personagens principais, que basicamente são os 4 que vão atuar em cena, e mais uma vez um tema impactante em um filme, dessa vez um filme do cinema independente norte-americano, e que vai tratar esse tema totalmente através das atuações desses 4 personagens. Dá para perceber muito bem que teve muito ensaio para essa criação dessas cenas, porque a necessidade de aprofundamento desses atores para que eles entregassem e se colocassem numa posição que a gente nunca vai saber se realmente houve ou não, e se já aconteceu esse tipo de reunião, a gente nunca vai saber, porque é uma trama e um roteiro totalmente original, o que é muito surpreendente para um filme tratando dessa temática que Mass trata, e todas as atuações são surpreendentes. A Indaldi, para mim, a melhor das 4, é muito boa nesse filme, mas os outros 3 também não perdem nada, e a gente precisa de muita empatia com esses personagens para lidar com esse filme, e eu acho que é um tema que a gente está acostumado a ver na mídia também, que é essa questão dos ataques nas escolas, de alunos contra alunos e etc. É um tema bem importante e que foi super bem dirigido, e essa questão das atuações realmente, para mim, é o melhor elenco assim de todos os filmes que eu assisti de 2021. Ты не знаешь, як тут. Ты же такой боль. Мы здесь спортом занимаемся, а не политикой. Ты знаешь, что я тоже хочу быть с вами. Tu penses vraiment que c'est la meilleure solution pour aider ton pays? Em 7º lugar, Olga. Esse filme suíço realmente trata de uma temática que realmente está agora em voga, que é essa questão da relação da Ucrânia com a Rússia. Dessa vez a gente vai voltar lá para os acontecimentos de 2014, na questão de como a população ucraniana lidou com isso, e dessa vez a gente vai passar por um personagem que é a Olga, que foi totalmente atingida por todos esses acontecimentos. A mãe dela era uma jornalista, que por ser jornalista fez a Olga se tornar uma refugiada praticamente, porque ela não saiu porque ela quis, e com uma ginástica de alto nível ela teve que ir para a Suíça, representar a Suíça, porque ela não poderia mais representar a Ucrânia, até por toda a influência que a Rússia tinha na Ucrânia naquela época, né, que praticamente a Rússia mandava no governo ucraniano. Então a gente vai sentir toda essa tensão. Agora a gente não vai estar dentro da Ucrânia, como a gente vê nos outros filmes da mídia. Por exemplo, tem um documentário chamado Winter on Fire, que é sobre todos esses acontecimentos, mas a gente tem a posição de quem está lá dentro, e a posição de uma pessoa que foi refugiada sobre todos esses acontecimentos também é algo bem diferente
do comum que a gente tinha visto até agora sobre toda essa questão geopolítica que envolve toda aquela região ali, e como a Olga lida com tudo isso, e como tudo aquilo não só influencia psicologicamente, mas influencia ela, que era uma atleta que realmente estava em busca e tinha grande chance de se tornar campeã mundial e medalhista olímpica, é influenciada por todos esses acontecimentos, e como o desempenho esportivo dela é atingido por todos esses acontecimentos que realmente não só atingem a família dela, mas atingem o país dela, atingem toda a questão patriótica dela, e que é muito difícil de lidar. E essa direção lida muito bem nas questões quando a gente está nas competições, mas quando a Olga fica sozinha nos espaços, ele tenta mostrar essa solidão que ela sente em não estar no país de origem dela, longe dos amigos dela, longe da mãe dela. É uma direção muito bem feita e que lida também com essa questão, como a gente tem uma questão de crise espacial e geográfica, a gente tem uma questão de crise espacial com a Olga também. Where's the painting? What painting? Believe me, there's something funny going on. Has anyone seen my watch? It's been stolen. No, it hasn't. What do you mean, no, it hasn't? No, it's been going on for some time. It's me. Anne! Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. Em sexto lugar, Meu Pai. Eu acho que esse é um dos filmes mais impactantes, assim, quando a gente vê a lista do Oscar. Eu acho que é um filme que realmente surpreende, porque pela sinopse a gente não chega nem perto de como impactante é esse filme para o espectador, principalmente com quem já vivenciou com pessoas parecidas o impacto que tem aquela situação parecida com o personagem do Anthony Hopkins. É muito mais impactante, muito mais difícil de lidar com a trama, mas quando eu falo isso de uma forma positiva, porque o diretor, ele sabe muito bem nos colocar na posição do personagem do Anthony Hopkins. Muitas pessoas dizem que talvez seja a melhor atuação do Anthony Hopkins, que é um ator totalmente lendário para a indústria cinematográfica do mundo inteiro, e ele totalmente mereceu essa vitória do Oscar, não desmerecendo a atuação do Chadwick, mas realmente é uma das melhores atuações, se não for realmente a melhor atuação do Anthony Hopkins. Ele totalmente se entregou para esse personagem. A gente também tem a personagem da Olivia Colman, faz muito bem o papel da filha, porque o diretor realmente nos coloca na mente desse personagem do Anthony Hopkins, que realmente é bem impactante, e assim como os outros filmes, realmente você não vai levantar da cadeira rapidamente, você vai ficar realmente impactado, porque a qualidade desse filme, não só de atuação, direção de arte, fotografia, som, tudo realmente perfeito. Provavelmente dos filmes do Oscar daquele ano ainda é um meu favorito, porque realmente Meu Pai é muito bom, e Anthony Hopkins sensacional, muito acima de qualquer atuação que a gente viu nos últimos anos de qualquer ator. Da, hvis du glad i meg, hvis du elsker meg, så da fikser vi alt det andre. Ja, jeg elsker deg. Men jeg elsker deg ikke. Em quinto lugar, A Pior Pessoa do Mundo. Dessa vez mais um filme estrangeiro, dessa vez da Noruega. É incrível como o cinema escandinavo ele conseguiu exportar toda essa qualidade cinematográfica que esses países da Escandinávia têm. E dessa vez a gente tem mais um filme da Escandinávia indicado ao Oscar, junto com outro filme da Escandinávia também indicado ao Oscar. 2 filmes da Escandinávia indicados ao Oscar. A gente teve 4 pré-indicados esse ano. Então é muito surpreendente, porque de 5 países daquela península, apenas um ficou de fora, dentre os que a Academia considera os 15 melhores filmes. É um título totalmente irônico, então já te surpreende, porque algumas pessoas não entendem, vão entender para o final. Eu tinha pegado essa questão da ironia que o diretor usou para o título do filme lá para metade do filme e barra início, e a gente vê a atuação da Renata Zaive, que pode ser tratada como vilã para algumas pessoas, mas para mim não é uma vilã do filme. Ela pode ser a vilã da vida dela ou de alguém que esteve próximo. Na minha opinião, ela não é nenhuma dessas coisas.
é só uma pessoa tentando se encontrar com a vida. Em alguns momentos, é claro que para ela tentar se encontrar, ela vai ter que realmente encontrar outras pessoas na vida dela em que ela vai se relacionar e tentar encontrar esse caminho. O final é um pouco aberto, então você vai decidir se realmente ela se encontrou nessa questão. A Renata Zahivins, para mim, é uma das melhores atuações. Ela deveria estar indicada, na minha opinião, ao Oscar e deveria ser favorita nessa categoria, porque realmente é a melhor atuação feminina da temporada. É uma atuação muito profunda, não é nada fácil fazer esse tipo de atuação. Realmente é um dos melhores filmes do ano, para mim, da categoria de melhor filme internacional. Só não é melhor que Drive My Car, mas realmente é um filme de muita qualidade e que, através da atuação da Renata, a gente consegue se imergir nessa trama, que é uma trama que não é muito comum, mas é muito original em seus aspectos. You're the girl with the deaf family? Yeah. And you sing. Interesting. Em quarto lugar, Coda. Coda, ou No Ritmo do Coração, eu já lancei uma crítica aqui, um cardzinho acima, se você quiser ver. E é um filme que realmente vai pegar você de jeito, principalmente no final da trama, porque existe toda uma construção desse elenco, que também é um dos melhores elencos, junto com o elenco de Mass, para construir essa relação da personagem principal com a família dela e de toda essa relação que aflige ela, que ela quer sair do local, mas ao mesmo tempo ela fica presa porque ela tem uma grande obrigação com a família também. A família, entre aspas, tem uma dependência por ela ser a única ouvinte da família, né? Então tem toda essa ligação que é muito bem feita também através do som. Quando o som, por exemplo, ele é silenciado para um momento que é importante para o filme. Quando tem músicas, já que o filme é um pouco musical, as músicas entram em um momento importante. E quando a gente está esperando, que é realmente o momento que a gente quer, ele não vai entrar logo na nossa primeira pedida. Ele vai aguardar a gente achar que isso nunca vai acontecer, porque a gente já estava esperando que acontecesse em outro momento. E quando chega na apresentação final, a gente fica muito surpreendido, muito emotivo, porque Coda é um filme que lida muito com as emoções dos personagens, mas o diretor também vai fazer você lidar com as suas emoções no final do filme. The Turks are inside the base fully armed. What? Gdje ti uniform? Mi smo civili. Pa s kim ratujemo 4 godine, jebem vam majku vam jebem. Sve civili. Preživjeli 3,5 godine rata, preživjet ćemo i ovo. Em terceiro lugar, Quo Vadis Aida. Toda essa relação que a gente tem, mais uma vez, de um personagem que é a mãe, com toda essa tentativa dela de salvar a família, de salvar o marido dela, é uma coisa de louco, porque lembra muito, toda essa premissa do filme lembra muito Alta Ruanda, que é um filme também que lida com toda essa questão da ONU, dessas questões diplomáticas dos personagens principais que tentam salvar a sua família em um momento em que seu país está vivendo não só uma questão de crise diplomática, mas uma questão de guerra e etc. muito forte. E dessa vez a gente tem uma coisa diferente. Em Alta Ruanda a gente não só vê muito pouco da questão do hotel em si, interna, mas a gente vê uma questão de como o personagem principal ele tenta salvar as pessoas do hotel, fazendo diplomacia com pessoas de fora do hotel. Mas em Quo Vadis Aida, a gente vê a personagem principal tentando fazer diplomacia, permanecendo dentro do espaço da ONU, e com pessoas de fora e com pessoas que estão dentro desse espaço físico. Então é uma coisa bem angustiante, porque a gente não vê realmente como esses personagens que ela está fazendo diplomacia estão pensando. E a cada vez que a trama vai avançando e a gente vai chegando no final do filme, a gente sente que a coisa vai ficando mais tensa e muito mais difícil dela lidar com isso. E é realmente angustiante
como a gente acompanha toda essa narrativa, e angustiante como a gente pensa que personagens viveram aquilo na vida real, dentro daquela temática que não é nada fácil. Principalmente, mais uma vez, é um filme de uma questão geográfica que está ali no leste europeu, que realmente é impactante. Diversas formas, assim, a relação da personagem principal também com o filho e com o marido dela é muito lindo, assim, e uma personagem dessa vez feminina, tentando salvar a família. Difícil para quem termina esse filme realmente lidar, assim, porque realmente é algo fora do comum como esse filme trata esse tema de uma forma delicada em um momento que não é nada delicado. 你看过野生动物的眼睛吗？念，在他们被抓被杀之前，没有表情，什么都没有，和你们这个年纪的人有点像。有看到人吗？去他家。那是因为他心里害怕。三姑妹都闭嘴！认真点儿。陈念，你了解这个世界有多少？ 人长大了才学会同情，只是不好的你都忘了。那么，如果这个世界真的是这样的话，我们这样是错的吗？ Em segundo lugar, Dias Melhores. Dessa vez, um filme de Hong Kong e que também é um filme que foi influenciado por questões geopolíticas. Dessa vez, esse filme ele sofreu, para quem não sabe, muito impacto da influência chinesa para que ele não fosse difundido externamente para o mundo, mas que mesmo assim conseguiu ser indicado ao Oscar e que nos entrega uma trama que realmente impacta, porque é o filme que eu falei que era sobre bullying, é uma coisa que realmente a gente não espera, é um filme bastante violento, não só na questão da violência física, porque ela existe no filme em diversos aspectos, mas na questão psicológica e como esses adolescentes, esses personagens que são quase adultos, lidam com toda essa questão, não só também, é bom ficar claro que não é só sobre a questão do bullying, mas uma questão de cobrança social que existe sobre esses personagens que não deveria existir. E como não só essas cobranças que já existem influenciam, mas o bullying influencia para que atos que não deveriam acontecer nesses personagens acontecessem e impacta mais ainda como, por exemplo, no início do filme, quando tem uma cena de suicídio, todas as pessoas que estão ao redor, nesse espaço físico que é o colégio, não são impactadas por esse acontecimento que deveria sim impactar pessoas, esses adolescentes, esses adultos, e não impacta para o espectador que realmente, do início ao final do filme, vai estar tenso, vai ficar emotivo e praticamente ele vai transferir toda essa questão de influência psicológica e todo esse impacto que está existindo nos personagens de forma física para a gente também. Então a gente vai ficar tenso, vai ficar emotivo de uma forma não negativa, tá? Positiva, vai nos jogar para baixo e vai nos colocar num mundo de impacto de realidade sobre como aquilo que acontece realmente de verdade em vários locais do mundo realmente influenciam e podem influenciar não só um personagem físico individual, mas deveriam influenciar toda uma sociedade e toda uma cadeia que está ao redor daquela pessoa. E dessa vez ele vai tentar impactar essa cadeia através de cada espectador que vai assistir o filme e que cada espectador teria uma responsabilidade sociológica de indicar esse filme para as várias pessoas. Como eu estou indicando esse filme agora, provavelmente dos 10 filmes que estão na minha lista, até além do meu top 10, esse realmente é o filme que eu indico assim para vocês assistirem primeiro e realmente quando terminarem de assistir indiquem para as outras pessoas, porque realmente é um tema delicado, mas que deveria ser repassado de frente a frente. É realmente um filme que todos deveriam assistir. Só para pautar também, a atuação desse elenco é realmente muito bom, é um dos melhores elencos também que eu assisti de 2021. E Dias Melhores é realmente um filme impactante. Eu quase coloco ele no top 1, mas não coloquei no top 1 porque realmente o próximo é um filme que me surpreendeu, não só pelas atuações, pelo impacto, mas também
pela narrativa que é criada. カセットテープを再生してくれないか。はい。どうした？そんな浮かない顔をして。誰の声なんですか？素敵じゃないですか。とても。君はこう考えてる。僕たちは同じ悲しみを共有してる。同じ女を愛したから。Em primeiro lugar, a gente tem Drive My Car. Eu acho que é o filme mais surpreendente de toda a cinematografia do Hamaguchi. E, pra mim, eu já senti que o filme era diferente naquele momento em que a gente vê que sobe os créditos iniciais e a gente percebe que os 40 minutos iniciais são apenas o prólogo do filme. Quando a gente vê um prólogo do filme, por exemplo, vou dar um exemplo, O Senhor dos Anéis, a gente tem um prólogo de quê? De uns 4, 5 minutos no máximo. E a gente vê um filme que tem um prólogo de 40 minutos, é uma loucura, porque realmente ele faz você achar que o filme está aquecendo e já vai chegar no clímax. Ele já manda uma mensagem: não, a gente não está nem aquecendo, a gente nem começou ainda a trama de verdade do filme. E aí a gente percebe que tudo aquilo que ele colocou no prólogo são só motivos, argumentos, pontos de ligação para acontecimentos que vão realmente ter início no filme, que realmente vai começar depois que os créditos iniciais começam. Então é um filme que os diálogos são muito importantes, que você deve ter total atenção para entender o filme. Se, por exemplo, você não prestar atenção em um dos diálogos dos 40 minutos iniciais, provavelmente você não vai entender, quando ele fizer essa conexão com esse diálogo, o resto do filme inteiro. Porque ele é um filme de muita atenção para a questão de como o protagonista, que é interpretado pelo Hidetoshi, lida com todos esses fatos que aconteceram há 2 anos atrás, mas que ainda o impactam. Então o passado, que foi o prólogo que a gente viu anteriormente, ele impacta na trajetória que o personagem está vivendo ali naquele momento, e que vai fazer influenciar em todos os atores, já que o filme tem uma relação muito grande com o teatro, que estão passando na vida do Hidetoshi ali, as pessoas que estão passando ali. Então o carro ele é um personagem realmente importante para o filme, porque ele é um elemento de passagem narrativa entre esse momento que ele viveu há 2 anos atrás e que realmente impactou a vida dele, para depois, nesse momento atual que o personagem principal, o protagonista, está vivendo na vida dele, e como esse carro ele é um elemento de transição para que ele supere esses momentos e que ele viva nesses espaços geográficos algo que realmente faça ele superar. Até como ele fala no filme, ele não vai esquecer esse passado, mas realmente ele vai tentar viver um novo presente, já que o passado ainda era o presente dele, já que ele não estava vivendo uma vida como ele deveria viver. Então é um filme que realmente impacta. Eu chorei que nem um louco no final, assim, porque realmente é uma trama que não é uma trama fácil de se lidar, pelo menos para mim não foi, mas que o Hamaguchi ele lida com a questão sensível de uma forma que poucos diretores no mundo saberiam dirigir narrativamente uma trama dessa. Então Drive My Car fica no meu primeiro lugar por esses motivos e outros além do mais que não dariam para tratar aqui, porque tomaria o vídeo se tornaria quase um vídeo de 1 hora, 2, só falando do Drive My Car. Então Drive My Car, primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Esse é o meu top 10 de 2021. E espero que vocês tenham gostado da lista. Se quiserem comentar sobre algum filme que vocês acharam legal e que eu não citei, podem falar também nos comentários. Acho que fica até mais fácil do que ficar falando uma lista de top 10, que é muito raso. Eu acho que é mais legal se você quiser comentar, falar sobre um filme que você gostou, que é muito mais interessante. É isso. Valeu. Fiquem bem. Até a próxima.